Isto é uma grande referência do nosso Presidente há mais de 5 minutos. Bom, o Sr. Presidente da Mesa, aqui o nosso querido amigo e colega Carlos Menezes, por acaso Secretário da Educação e Cultura. Passamos então. Vamos lá ver se eu consigo sintetizar o que aqui escrevi, porque tenho que responder a uma simpática pergunta ali do Sr. Professor Aurélio Santos sobre, afinal, quem era este liberal. A ver se nos entendemos sobre quem era o liberal. Eu tinha feito aqui uma apreciação sobre esta questão já muito típica, de que a Graciosa é uma ilha não sem história, mas sem fontes históricas. Acho que é um exagero, mas isto fica depois para quem lê isso. E sobre esta memória histórica para a Ilha Graciosa, do padre Jerónimo Emiliano de Andrade, que é sobre a qual vou falar, também sobre o manuscrito e sobre a história do manuscrito, mas isso também ficará depois para as atas. E passemos então primeiro ao autor, para responder ali à pergunta do Sr. Professor, e para ver realmente quem era e o que era este teórico. Eu escolhi a Graciosa porque a Graciosa tem sido uma ilha pouco visitada nestes colóquios. Se bem que desta vez vejo que há outras pessoas que vão falar sobre a Ilha Graciosa. A Ilha Graciosa é uma ilha da periferia, mas é uma ilha excêntrica à periferia. Não faz parte do triângulo, fica muito afastada da terceira, de forma que é uma ilha isolada. Não nos esqueçamos que falamos do Faial e da periferia, mas somos todos ultraperiféricos. Temos esta particularidade. Vamos lá. Jerónimo Emiliano de Andrade, que viveu entre 1789 e 1847, é uma figura subejamente conhecida e por isso não entrarei em grandes pormenores sobre a sua biografia e a sua bibliografia. Mas para se entender este seu escrito é preciso apontar aqui alguns aspectos da sua biografia. Eu tinha escrito aqui uma parte sobre a biografia inicial da sua meninice, porque isto era um homem abandonado na Rova e depois criado por um padre e pela sua irmã. E por razões que aqui explico e que depois poderão nas atas, cheira-me que ele era filho do padre. A questão que ficará não tem nada a ver com o dito. Só há um pormenor que eu acho delicioso. Um dos biógrafos diz que ele teve a felicidade de conhecer a mãe e como bom filho ajudou-a. Eu depois encontro nas constituições sinodais de Angra que os padres que tivessem sido desencaminhados pelas mulheres poderiam abandoná-las, mas podiam-lhes dar às escondidas uma esmola. De forma que julgo que é por aqui que o João Emiliano dava uma esmola à sua mãe. Bom, mas passemos aqui ao que nos interessa sobre ele ser um liberal. Entrou no noviciado do Convento de São Francisco aos 15 anos e descobriu logo a sua vocação. E a sua vocação de pedagogo e de professor. E teve a sorte de encontrar apoio e incentivo nos dirigentes franciscanos do convento. Ainda noviço, prestou provas com teses públicas, diz o seu biógrafo António Gil, tendo como arguentes, imagine-se, o desembargador Vicente José Ferreira, o cônego regular Dom Francisco da Soledade, Francisco Vanzeler e José Portela. Estes nomes poderão não dizer nada a alguns, mas se pensarem um pouco, tudo isto era a fina flor dos deportados da Amazônia. Ou seja,
os indesejáveis afrancesados, pedreiros livres e maçons, que a regência do reino mandara deportar para a terceira em 1810, na sequência da setembrizada, a primeira tentativa liberal da imposição do governo liberal em Lisboa. O que é extraordinário e pouco explicado é como é que estes duvidosos hóspedes foram tão facilmente aceitos pelos ultraconservadores e realistas frades de São Francisco de Angra, que em tempos futuros e de forma tão exuberante, como nos conta Francisco Ferreira Drummond, se mostraram as suas paixões políticas a favor de Dom Miguel, evidentemente. O que se sabe é que o Jerónimo Emiliano de Andrade espantou os mestres e com isso ganhou a função de mestre repetente. Hoje em dia chamaríamos substituto, creio eu, da cadeira de filosofia no seu convento. Não esqueçamos que os franciscanos exerciam o ensino e até tinham tido nos Açores aspirações de virem a substituir os jesuítas quando da expulsão destes, coisa que não aconteceu, como é sabido, por ter optado por um ensino público em moldes diferentes. Jerónimo, agora já Frei Jerónimo Emiliano de Andrade, prosseguiu a sua carreira na ordem e foi nomeado lente em artes, ou seja, o primeiro degrau do ensino conventual. Porém, em 1818, aconteceu que o vigário capitular da Sé, João José da Cunha Ferraz, outro conhecido e entusiasta proto-liberal, que no futuro havia de dar muito que falar, escolheu para reger a cadeira então criada de Teologia Dogmática e Moral. Sabia o professor Andrade, o Dr. Andrade assim subia mais um degrau na hierarquia do saber e passava a professor do ensino público, com outra liberdade de movimentos. Aderiu, diz o biógrafo, à Revolução Liberal de Angra de 2 de abril de 1821, que acabou, como se sabe, num fracasso. Mas conseguiu escapar às perseguições em janeiro de 1823. Foi à Ilha de São Miguel prestar provas, porque não havia júri na terceira, se não se secretário do júri não, como concorrente à cadeira de retórica. Espantou de novo os mestres, ganhou o concurso e avisadamente deixou-se ficar em São Miguel até julho desse ano num doce remanso. Regressou a Angra, já então conhecido como o pregador dos liberais, porque tinha aceitado fazer uma intervenção sobre o que era a Constituição. Infelizmente não deixou escrito, já agora gostaria de saber o que é que ele pensava da Constituição de 1822. E encontrou a terceira, quando veio de São Miguel, num verdadeiro desatino e numa evolução política que não lhe seria nada favorável. Tratou de se acautelar, ainda que o biógrafo diga que do seu coração sinceramente liberal se confrangiu com o despotismo e os horrores da anarquia, que no fundo é uma forma de estilo de dizer que os liberais eram perseguidos pelos triunfantes realistas na sequência da Vila Francada. Seja por que razão fosse, exilou-se no Faial, onde esteve de 10 de agosto de 1823 a 14 de janeiro de 1825, quando então regressou ao Terceira para ocupar o seu cargo de professor de retórica, para o qual fora nomeado pelo rei Dom João VI. Até aqui é muito fácil. António Gil, adoçando a história, acrescenta que veio não por vontade própria, mas por solicitações estranhas, como que desculpando de ele ter regressado à Terceira. Contudo, um outro biógrafo, José Augusto Cabral do Melo, conhecido poeta açoriano, é mais direto e explícito, dizendo que a mercê régia lhe chegara pela intervenção do capitão-general reposto na capitania, agora titulado de barão da Vila da Praia. O reintegrado capitão-general era nem mais nem menos do que o odiado Stockler e o arqui-inimigo dos liberais. Por vontade própria, hesitante talvez, mal aconselhado possivelmente, mas sem poder adivinhar o futuro, Jerónimo Emiliano de Andrade cometeu o erro de aceitar a mercê régia conseguida por Stockler e regressou à Terceira, então vivendo na paz podre que se instalara na ilha, governada por outro capitão-general, Tovar de Albuquerque,
no qual se depositava a esperança de conseguir o milagre de apaziguar os terceirenses. Durou pouco sossego, que logo em 1828 se desmoronou o equilíbrio político arquitetado pelos dois manos, Pedro e Miguel, com a traição de Miguel, como sabemos, seguindo-se a sua aclamação como rei absoluto por todo o reino e também em Angra, em maio desse ano de 1828, no meio de um grande entusiasmo. A 22 de junho seguinte, os liberais, inconformados, trataram de se revoltar com o Caçador V, rejeitar a aclamação de Dom Miguel e repor a Carta Constitucional, aclamando Dona Maria II como rainha. Para espanto de todos, conseguiram a proeza de sustentar a sua revolta. Logo em agosto desse ano, o professor Jerónimo, amedrontado, resolveu abandonar os Açores. Dizem-lhe alguns biógrafos que talvez para emigrar para o Brasil. Seja como for, parando o barco na Graciosa, acabou por se acomodar e desistir do sonho brasileiro e estacionou na ilha. Bom, perguntarão agora os meus ouvintes, mas então o fiel liberal, o revolucionário de 2 de abril de 1821, o pregador dos liberais e o entusiasta das ideias progressistas da liberdade e da igualdade, abandonava a terceira quando os seus correligionários conseguiram derrotar os absolutistas e impor um governo em nome da Rainha Constitucional. Parece realmente um absurdo. Contudo, terão uma explicação. Não se esqueçam que Jerónimo de Andrade cometera a traição de aceitar um favor do inimigo, o general Stockler, e a consciência lhe pesaria agora. A isto acrescente-se que sabia bem como os antigos correligionários tratavam os traidores e por isso os temia. Acrescentam os biógrafos, mais uma vez adoçando a pílula, que vendo nebuloso o horizonte político, julgou prudente não expor-se aos raios da borrasca iminente, não podendo prever qual seria definitivamente o êxito da tremenda luta. Bom, isto é linguagem corrente, quer dizer que temeu-se dos perigos da incerteza política e apostou na derrota dos seus. Enganou-se. O que acontece a muito boa gente. E aceitou que não tinha vocação nem para mártir, nem para herói. E foi para a Graciosa. Mais tarde, passada a borrasca, deixará num dos seus escritos os apontamentos póstumos para a continuação da topografia da Ilha Terceira, que enfim, é a sua obra por excelência, uma reflexão em forma de desculpa, a que ele próprio se aplicava. Diria então, é uma injustiça julgar por traidores homens que, seguindo um partido de boa-fé, imaginando perigosa qualquer mudança para a qual para a sustentar não viam força bastante. Talvez seja assim. Mas a verdade é que não podia dizer isto a quem arriscava a vida pelo seu ideal. Foi então no exílio da Graciosa, saudoso da pátria, que via ao longe, talvez roído pelos remorsos, que se dedicou àquilo que gostava: o estudo, a reflexão, o ensino e a escrita. Dizem os biógrafos que aí iniciou os ensaios para a topografia da Ilha Terceira. O que nos interessa agora é que tão bem escreveu a memória para a história da Ilha da Graciosa. Resumindo, assistiu a partir desta ilha do exílio à aventura espantosa dos passos para a vitória dos liberais, à conquista das Ilhas de Baixo, regressando à Terceira em agosto de 1831. Tinham passado os tempos das intransigências e o governo da regência, presidido por Palmela, tinha orientações de acalmar os ânimos e aceitar o regresso dos filhos pródigos. Isto explica que logo nesse ano Jerónimo Emiliano tenha retomado a sua cadeira de retórica e no ano seguinte, já então Dom Pedro, como regente, lhe tenha acumulado, por despacho de 8 de março, a cadeira de Filosofia e História Universal, abrindo-lhe horizontes para uma carreira no ensino público que o levou a comissário dos estudos e a primeiro reitor do Liceu de Angra. Era um homem de sorte, este nosso anti-herói da luta pela liberdade.
Então vejamos a memória para a história da Ilha Graciosa. É dos escritos congêneres que se conhecem. No princípio falarei de vários desses escritos, nomeadamente da mais antiga relação sobre a terceira, que o Teodoro Matos publicou há muitos anos no boletim do Instituto Histórico. É dos que se conhecem, para aquela ilha, o mais consistente e o melhor pensado, porque o nosso padre era um observador notável, um crítico arguto e sempre pronto para encontrar maneira de salientar as suas opiniões e os desejos de melhorar a sociedade. O seu escrito tem a estrutura clássica do género, entre a topografia, a sociologia e a história. Divide-se em 7 capítulos ou parágrafos, como ele lhe chama, mas é necessário ter em consideração que o manuscrito que temos em mão não é uma versão final e acabada. Os primeiros 6 capítulos têm 2 redações, que, não mostrando alterações de monta, levantam a questão de qual a versão que o autor considerava definitiva. Para nós hoje pode-se dizer que esta circunstância é uma vantagem, por nos dar notícia documentada da evolução do pensamento e as opções estruturais do escritor. Tinha aqui, mas não vale a pena estar a ler os capítulos, o capítulo sobre a situação da Ilha Graciosa, que é uma coisa sempre nebulosa no século XIX, onde situado efetivamente no espaço uma ilha. Não havia GPS, nem havia satélites, de forma que era mais ou menos, mais 500 milhas ou menos 500 milhas, não era grande. Pois a natureza do clima e do terreno da Ilha da Graciosa, as divisões civis da Ilha Graciosa, o Conselho de Santa Cruz e o Conselho da Praia, um capítulo 5 sobre o qual vos falarei, que me parece o mais interessante de todos, da população da Ilha Graciosa, do caráter e indústria dos seus habitantes, relativa à agricultura, à pesca, ao comércio e às artes fabris. E depois a parte trágica, a história da Ilha Graciosa. Bom, já direi porquê trágica. Nestas 2 versões é por enquanto difícil dizer qual delas seria a versão considerada definitiva pelo autor. Inclino que seja a que vem em primeiro lugar no manuscrito, por ser uma escrita mais limpa, segura e nela se incluírem notas de rodapé. Além disso, a descrição da ilha, no capítulo desta versão primeira, que se intitula Divisão Civil e Povoações, foi dividida em 2 capítulos, na segunda. O que tornava isto mais próximo da realidade, uma vez que a ilha estava dividida em 2 concelhos, o Conselho da Praia e o Conselho de Santa Cruz, o Conselho de Santa Cruz e o Conselho da Praia. Há uma guerra, como sempre que há 2 vilas numa ilha, há sempre a guerra qual foi a ilha, a vila que nasceu primeiro, mas neste caso não há, tinha sido Santa Cruz. De forma que depois fala da fazenda, enfim, não, mas não queria entrar agora nestes, porque não vale a pena. Desta maneira, a versão 1 inclui somente, quanto à história, um pequeno capítulo, chamado do descobrimento da Ilha Graciosa e os seus primeiros povoadores e donatários. Bom, e aqui é que entra as fábulas, porque não havendo documentos, há quem diga que é a melhor história que existe, é que não tem documentos. Dizer o que quiser. Que era o caso destes. A sua fonte é o padre António Cordeiro. Pode-se dizer que não usou mais nada. Mas depois, na segunda versão, ele acrescenta nesta história da ilha, do descobrimento da Ilha Graciosa e seus primeiros povoadores e donatários, acrescenta aqui diferentes formas de governo que têm tido até o presente ano de 1831. Quer dizer, deu uma grande... Segue-se um novo capítulo, enumerado, chamado do Governo Eclesiástico da Ilha Graciosa e a introdução dos religiosos franciscanos, onde também não se trazem grandes novidades, e por fim um 7º capítulo, dos principais acontecimentos históricos da Ilha Graciosa. Este aqui é o mais interessante, por no fundo é uma reflexão sobre vários quadros destacáveis da história da ilha e as conclusões que o autor tira para justificar as tentativas, as atitudes das elites locais.
voltaremos a falar deste assunto. Este capítulo, contudo, ficou incompleto. E julgo que num assento seguinte, no fólio 85, são os apontamentos que o Padre Jerónimo corrigiu para vir a completar este capítulo 7, que afinal nunca completou. Aliás, o manuscrito que hoje possuímos tem entre o fólio 85 e o fólio 88 3 assentos. Como o autor é que lhe chama assentos, não vale a pena estarmos a encontrar outro. O primeiro da folha 85 dá a notícia da sua chegada à Ilha Graciosa e uma série de acontecimentos entre agosto de 1828 e julho de 1831, quando abandonou a ilha. Julgo como prisioneiro. Isso é um pormenor que não fica muito claro no escrito. Prisioneiro porque tinha assistido à aclamação do Dom Miguel e a ilha não tinha, até que quando conquistaram as outras ilhas, trataram rapidamente de aclamar a Dona Maria II. O Dom Miguel era bom, a Dona Maria II não era má, de forma que era escapar quando abandonou a ilha. Como já se disse, serviriam para completar então o tal capítulo que eu não completo. O assento da folha 87 é um mapa da população da Ilha Graciosa por freguesias, para 4 anos. Este mapa tem sido usado por vários outros historiadores ou escritores sobre a Ilha Graciosa e levantam alguns problemas, vou dizer, com os nossos colegas da demografia histórica. Em 4 anos, 1783, 1803, 1823 e 1824. O problema é, os demógrafos sabem isso melhor do que ninguém, se fala de fogos e de almas de comunhão, de forma que ficam de fora já não se pondo o problema dos que não comungavam, porque naquela altura os seus pais não deixavam ninguém sem comungar, mas ficam os párvulos, que assim se poderão chamar, e um fogo quantas pessoas tinha. Mas isso os nossos colegas depois resolverão o problema. O Padre Jerónimo Emiliano de Andrade diz que se resolve o problema acrescentando a cada milhar de almas de comunhão 200 párvulos. Não sei se assim se resolveria o problema. Estamos no fim, é? Então está mal. Para terminar, tinha escolhido dois capítulos, mas vou falar só de um, que é esta representação, esta questão que ele fala dos habitantes da Ilha Graciosa e das suas virtudes. Ele louva o caráter dos habitantes da ilha e as suas capacidades, mas não deixa de lamentar que vivam a plebe e a nobreza, como bom defensor da liberdade e da igualdade entre os homens, achava que entre a plebe e a nobreza ainda ia uma diferença muito grande. Mas todos eles, a plebe e a nobreza, viviam na ignorância generalizada e mergulhados na superstição, acreditando em crenças absurdas e ridículas, fruto de uma versão perversa que o cristianismo havia semeado, diz o Padre João Miranda. E lhe falei que a Inquisição estava longe e já instrutou-os que todas as suas enfermidades são atribuídas a malefícios diabólicos e por isso procuram a cura deles nas benzeduras e nas feiticeiras. Aqui o nosso colega que vai falar sobre as feiticeiras na região. O Padre João Miranda também encontrou por lá algumas feiticeiras. Para combater este lamentável estado de coisas, acreditava o bom padre que o caminho seria o ensino e as luzes das letras e da razão. Daqui sai um discurso idealista para modificar o desprezo com que todos olham para a educação. Responsabiliza os pais por permitirem aos filhos uma liberdade escandalosa. A ociosidade, o namoro, os prazeres da mesa e do vinho e as assoadas noturnas são os únicos entretenimentos da mocidade nobre. Desprezam as artes e as letras.
com o irresponsável consentimento dos pais que se demitem da nobre função de educadores. A plebe copia os maus costumes dos superiores, que deviam dar o exemplo das virtudes que não praticam. Os jantares do Espírito Santo e o luxo no vestir e nas mesas são condenáveis aspectos desta imoralidade. E pôr na boca de uma outra pessoa dizendo que estavam suspensos na Graciosa os princípios religiosos, ninguém obedecia nem ao sexto e ao sétimo mandamento. Ao sexto mandamento não obedeciam os ricos, e porque não praticavam distribuir as suas benesses pelos outros. E nem o sétimo não praticavam os pobres, porque cobiçavam a casa e a mulher alheia. O nosso autor, é verdade que louva muito o grau da capacidade dos graciosenses para a prática da agricultura, dando como exemplo são tão bons como os micaelenses. É São Miguel, não se esqueçam. E são exemplares na produção de cereais, de legumes e, sobretudo, no extraordinário cultivo da vinha e na produção de vinho. Mas, tirando isto, tudo o resto é uma desgraça. A pesca, por exemplo, é quase inexistente. Preferem, imagine-se, os graciosenses comprarem o peixe aos jorgenses e aos picoeses que vão pescar e lhes vão vender. Não cuidam, diz o padre, de equilibrar a sua balança de importações e de exportações e desperdiçam a riqueza que podiam ter na importação de quase tudo que consomem. O luxo, o lucro do vinho e da água ardente que exportam, gastam na importação do que necessitam e no que podiam dispensar. Desprezam, por exemplo, os panos de linho, a lã que podiam fabricar e deles se vestirem, para importarem panos estrangeiros que são um sumidor dos seus parcos rendimentos. Aliás, esta versão negativa e trágica de uma sociedade desmoralizada, ignorante e permeável aos vícios da modernidade é comum ao pensamento de muitos intelectuais liberais do nosso século XIX. Drummond na Terceira, o padre Vitorino José Ribeiro no Faial, também pensavam assim e aspiravam a uma regeneração social que acreditavam o liberalismo acabaria por impor. Esqueciam-se, porém, que a economia liberal assentava no capitalismo, no comércio, no individualismo e desprezava a visão de uma sociedade solidária e parca com que eles sonhavam. E por isso muitos se desiludiram e lamentavam que os seus ideais não vingassem e tivessem sido abastardados. Por tudo isto, o capítulo 5 desta memória me parece melhor para compreender o pensamento e os propósitos reformadores de Padre Jerónimo de Andrade, que aliás serão desenvolvidos nos escritos futuros, nomeadamente na tipografia da Ilha Terceira. E por aqui me fico. Quanto à história, os historiadores que leiam o que escreveu o Padre Jerónimo. Muito obrigado. Bem, em seguida nós vamos ouvir falar o Dr. Arlindo Caldeira. A sua presença também já não é novidade nos Açores, já participou em colóquios, já publicou, que eu me recordo, penso que na Arquipélago História, tive o gosto, aliás, de dirigir. Tornou-se falado recentemente, em termos nacionais, a propósito de um livro sobre escravatura. E vai-nos falar hoje sobre feiticeiros e práticas de feitiçaria na Ilha Graciosa nos séculos XVII a XIX. Mesmo tempo. Muito obrigado. Bom dia. Antes de começar, é de completa justiça e com a máxima sinceridade, portanto, agradecer e mostrar o prazer que tenho em estar aqui. Não é efetivamente a primeira vez, mas é sempre um prazer voltar. Portanto, agradecer o convite que me foi feito e também agradecer à organização, que é sempre impecável, portanto, não só em termos organizativos, como na simpatia. Faço isto, volto a repetir,
com toda a sinceridade, não é em termos circunstanciais. Quando foi convidado para participar neste colóquio, como se depreende do que acabei de dizer, não poderia recusar, ligando aquilo que o professor Avelino referiu, uma vez que eu nos últimos tempos tenho trabalhado sobretudo sobre escravos e escravidão, aquilo que pensei foi vir aqui falar-vos alguma coisa sobre isto, sobre escravos nos Açores. Mas depois eu lembrei-me, tanto que colegas nossos, tanto uma delas está aqui presente, a Margarida, mas também a Ruth, tanto que tem, e outras colegas nossas, que têm, a Ruth Gregório, tanto que têm trabalhado sobre esse problema, portanto, e a partir mesmo de fontes originais, portanto, é que não faria sentido eu vir meter nisso. Ao mesmo tempo, lembrei-me que, precisamente a propósito da escravatura, eu tinha lido, não havia muito tempo, um processo da Inquisição de um jovem escravo da Graciosa, que tinha nascido e tinha criado na Graciosa, era mulato, e que tinha sido preso pela Inquisição por magia, portanto, por feitiçaria. Portanto, é assim que eu chego à feitiçaria, é assim que através dos escravos eu chego à feitiçaria e chego à Graciosa. Devo dizer que, portanto, é com Santa Maria a única ilha onde eu nunca fui. Que é uma pena, portanto, agora aumenta a minha curiosidade por lá. A partir, relendo outra vez o processo do jovem Sebastião, que é muito interessante, aliás, esse processo, eu voltarei a falar dele, se tivermos tempo, através do processo desse jovem Sebastião, portanto, eu comecei a interessar na Graciosa, e aquilo que foi ler foi dos livros mais conhecidos e que as pessoas dos Açores todos conhecem, tanto que é o livro de António Borges de Canto Muniz, professor Régio, etc., sobre a Graciosa. E aquilo que ele diz, que eu até fiquei na dúvida ao ouvir agora aqui a comunicação do Dr. José Guilherme Reis Leite, se ele não conheceria o manuscrito. Não só conhecia como o plagio. Bom! Eu não disse. Bom! Eu agora vou-lhes ler e ele parece porque vão haver nos encontros historiadores. O povo geralmente crê mal olhado, na malignidade do quebranto, nos efeitos do sortilégio e em várias outras superstições próprias do gentilismo. Não só na gente do campo, mas ainda em algumas outras pessoas, o que hoje bastante surpreende, e agora aqui as palavras são quase as mesmas. A crença nas feiticeiras e as bruxas é quase um dogma. Não é raro, é mesmo prática estabelecida nos indivíduos do campo irem consultar velhas benzedeiras para se livrarem de crianças embruxadas, sendo tal a ignorância, o fanatismo e a crendice, creio que é também um tom muito parecido, que a causa primária de todas as doenças é quase sempre um malefício diabólico ou feitiçaria. Portanto, ele se copiou a parte esse condenável plágio, mas apesar de tudo é porque a realidade mantinha-se, não é? Portanto, ele está a escrever já no último quartel do século XIX, o padre tinha escrito no primeiro, portanto quer dizer que a situação se mantinha. A minha questão que foi despertada para isto foi, vamos ver se haverá fundamentos históricos para esta insistência nesta manutenção deste espírito mágico, deste mundo mágico na ilha. Portanto, será que isto tem que ver com este caráter muito periférico também da Graciosa? Portanto, e é por aí que eu vou. Não tinha acesso portanto, aos arquivos dos Açores. Não sei se existe, tenho curiosidade e talvez suponho que não, mas portanto se haverá em algum dos arquivos dos Açores, sobretudo em Angra, portanto, no que era o arquivo do Cabido, o registro ainda das visitas pastorais do século XVII e XVIII, eu imagino que não, infelizmente, não é? Portanto, porque isso seria uma fonte preciosíssima, porque tudo isto que se desenvolve, aquilo que sabemos sobre do ponto de vista já documental, que sabemos sobre a questão da magia, só foi todo despertado por estas visitas pastorais e os efeitos que elas acabaram por ter depois na Inquisição.
Portanto, porque eu, como não podia ter acesso a isso, fui a ver o que é que se conhecia na Inquisição, e na Inquisição, portanto, como eu encontrei dois processos por magia, com origem em Gente da Graciosa, e depois, a partir de informação, uma vez que já há estudos também sobre a Inquisição dos Açores, portanto, servindo dessas pistas, o que permitiu ir ver também, portanto, aquilo que se chama os cadernos do promotor. Os cadernos do promotor são os livros das denúncias na Inquisição. São uma fonte notabilíssima. Só que só o nome já engana, porque quando dizemos cadernos do promotor, estamos a pensar no caderno onde estejam registradas as denúncias. Os cadernos do promotor são, por vezes, livros com milhares de páginas. Cada um deles tem milhares de páginas, sem qualquer ordem, a não ser vagamente a cronológica. E mesmo essa nem sempre é respeitada. Portanto, e aparece a denúncia de Torres Vedras, a seguir aparece de Luanda, aparece depois uma da Graciosa, depois outra da Amadora, outra de não sei o quê. Portanto, tudo é complicadíssimo. É complicadíssimo. O que estava a pedir era um estudo que fizesse um índice destes cadernos do promotor seria fundamental. Há várias tentativas, mas os resultados não são. Bom, vamos avançar depressa, senão perdemos o nosso tempo na introdução. A partir desses dados, eu consegui, portanto, localizar 15 pessoas, desde a segunda metade do século XVII até as primeiras décadas do século XVIII, que estão relacionadas com casos de magia na Ilha Graciosa. Portanto, um pouco a confirmar aquilo que os nossos dois autores já do século XIX diziam. Portanto, essas pessoas essas 15 pessoas que consegui identificar, 12 são mulheres e só 3 são homens. E destes 3 homens, curiosamente, 2 são os que chegam ao processo à Inquisição. Até pareceria que a Inquisição diz que estes são homens, são mais perigosos. Provavelmente não é esse o caso, vamos tentar ver a seguir. Há uma coisa também curiosa que ainda assim foi possível detectar, que é uma espécie de circulação familiar, ou uma linhagem mágica, portanto, em pelo menos 2 famílias. Portanto, Maria Miranda, que era uma mulher viúva, foi denunciada e castigada por feiticeira numa visita à Graciosa do Vicário-Geral, do Bispo de Angra, cerca de 1680, como tinha sido 30 anos antes a sua mãe, Catarina Miranda da Câmara, e o foi, já em data mais próxima, em 1668, seu irmão Lucas de Miranda. Além disso, 2 das suas sobrinhas, presumivelmente filhas de Lucas, eram tidas também como possuindo conhecimentos mágicos, sabendo orações para fazer mal a terceiras pessoas. Portanto, há aqui uma linhagem mágica, como há aqui uma transmissão, não é? Por via familiar, que é muito curiosa. Não é o caso único. Maria Colseira, no final do século XVII, também passou pela prisão do Aljube em Angra, acusada de feitiçaria. Era filha de Domingas Colseira e neta de Catarina Colseira, que tinham tido a mesma fama de feitiçaria. As 3, aliás, chegaram a coabitar, sendo-lhe apontadas, entre outras suspeitas, misteriosas saídas noturnas e a manipulação de carne e ossos de defunto. Esta carne e ossos de defunto vai aparecer mais vezes nas suas práticas. Portanto, depois, nas práticas, eu tinha aqui uma longa lista depois vou tentar, obviamente, selecionar, não sei bem como. Portanto, eu arrumei, quais eram as capacidades que estes feiticeiros autoproclamavam e os seus concidadãos lhe reconheciam, portanto, e que temiam, não é? Portanto, e nessas 3 capacidades eu tentei arrumá-las em 3 grandes domínios: da doença e da morte, do condicionamento das vontades e da evidência das coisas ocultas. A doença, portanto, sobretudo a doença quando era inesperada e grave, e dava nas pessoas numa idade que ainda não se considerava natural, tanto propriamente para morrer, portanto, era sempre considerado inexplicável, porque não havia, digamos, razões fisiológicas que explicassem a doença. Portanto, a doença era sempre vista como resultado de uma intervenção exterior, de uma agressão. Portanto, se era resultado de uma agressão,
tinha que ser resolvida por gente com armas iguais, não é? Gente que conseguisse resolver essa agressão. De outra maneira, portanto, era considerado que a doença era provocada por um feitiço, tinha que ser alguém que conseguisse combater aqueles feitiços. Portanto, por vezes podia ser um mesmo feiticeiro ou outro, mas depois havia uma fronteira que é muito curiosa, uma fronteira que nunca sabemos onde passava entre a magia que curava e a magia que matava, não é? Portanto, elas coexistem, não é? E por vezes coexistem nas mesmas pessoas. Este caso, por exemplo, esta de não sabermos isto, uma dona Inês de Melo, que era a mulher de um João Rodrigues de Lobão, portanto, suponho que será das melhores famílias da Graciosa, da aristocracia local, portanto, adoeceu, na ausência do marido, uma Maria Miranda, que é uma daquelas que eu já há bocadinho falei, Maria Miranda foi visitá-la, levou-lhe umas fatias de lombo, tanto, suponho que lombo de porco, claro, levou-lhe umas fatias de lombo e untou-a com uns ungüentos. Quando o marido voltou, a mulher estava-se a secar, portanto, nem o lombo, e estava-se a secar e secou-se tanto que morreu. Portanto, o marido não tinha dúvida nenhuma que foi Maria Miranda que a matou. Portanto, matou-a, fingindo que a curava, matou. Portanto, ninguém passa pela cabeça que a senhora podia ter outra doença qualquer, ninguém. Portanto, Maria Miranda é aqui acusada de ter morto. Portanto, noutros casos as coisas corriam melhor. Eu faço este porque é o Capitão Mor. O Capitão Mor, Manuel Machado de Tavro, também adoeceu, e quem é que ele manda chamar? Manda chamar uma Domingas Couceira, é uma das tais que eu há bocado também já falei, Domingas Couceira, tanto que ela foi ter com ele, disse que sozinha não conseguia, ia chamar uma outra amiga dela, que era a Maria Baleeira, que morava na Vila de Santa Cruz, e aí o engraçado, tinha por alcunha a Bonitinha, que eu acho bonito porque mostra que as bruxas não eram todas portanto, pelo menos a Maria Baleeira não era desengraçada. Não era só bonitinha, também era feiticeira. Portanto, as duas vão para a Igreja do Bom Sucesso, portanto, e lá com umas coisas, com os cabelos, pinhas de peixe, pingos de cera, trataram de fazer um feitiço e curaram o capitão. Portanto, não conseguiu curar um bebê, uma tal Maria de Medeiros, que tinha ido de Angra, não se sabe se fugida, se degradada, aparentemente degradada, mas ia com fama de saber curar enfermidades, e havia um bebê que estava muito doente e que parecia enfeitiçar. Isto é já na segunda metade do século XVIII, a data talvez tenha alguma importância. Portanto, e esta Maria Vieira foi benzer a criança, tudo correu bem, e a seguir foi buscar as mesinhas para ela fazer um defumador para curar o bebê. Uma das testemunhas que contei este caso diz quais eram os ingredientes que ela trouxe no pano, eu vou-lhes ler. Bocados de ossos da cabeça de um defunto criatura racional. Isto quer dizer que trazia ossos da cabeça de uma pessoa. Ossos, uma erva que se chama marroio. Portanto, eu fui ver, há uma erva que se chama marro e um vulgar. Louro, rosalgar. Rosalgar é ósseo, é arsénico, é um veneno que era usado por ratos. Esterco de besta. Portanto, e preparava-se para começar a queimar aquilo tudo quando a mãe foi chamar ao lado, estava um padre, um estudante e o juiz do povo, e esses vieram e não deixaram que ela queimasse aquilo. Portanto, mas esta atitude, por exemplo, pode parecer, tanto o padre, tanto o juiz do povo e tanto o estudante, que as elites eram contra. Não é verdade. Aliás, como vimos, as elites aqui são contra porque apanham a mulher, ainda por cima é de fora, não é da ilha, a fazer uma coisa, portanto, com ingredientes um bocadinho suspeitos, e daí que seja essa uma razão. Mas eu vou ter que me apressar. Mas outros, portanto, endemoniadas, sabem palavras que vão usando, etc. Eu vou passar rapidamente, por exemplo, no caso, já agora, portanto, uma outra
a Maria Miranda, que foi acusada da morte de Dona Ana, cunhada do padre Mateus Pacheco de Melo. O padre não tinha dúvida, que testemunhou que durante a noite ela tinha sido chupada por uma fonte da cabeça. Portanto, a mulher foi chupada. Não se sabia bem como, mas o que sabia, ele sabia de certeza. Quando toda a gente dormia, ela começara a gritar: acudo, que me arrancam um olho e uma fonte. Não conseguiam levantar-se. Quiseram-se todos levantar, não se conseguiam levantar. Quando se conseguiram levantar, foram na coisa. Portanto, não puderam fazer nada. Dona Ana morreu pouco depois. Portanto, chupada pela fonte. Portanto, e eles não tinham dúvida que tinha sido esta Maria Miranda que tinha. O condicionamento das vontades, de que é que consiste? Consiste em conseguir que o outro faça aquilo que se pretende, não é? Portanto, controlar os sentimentos e a vontade de outra pessoa. Em geral, portanto, esta é a feitiçaria amorosa e da bem-crença, é, digamos, a mais, pode ser até mais simples e a mais, tem uma dimensão erótica, tem outra dimensão, portanto, e, por exemplo, uma Maria Miranda, que já aqui falámos várias vezes, havia uma oração que era para que uma pessoa, quando queria ter o amor ou o bem-querer de outra, cada vez que passava por ela, devia dizer: eu te vejo a ti, tu me vês a mim, a graça do Espírito Santo entre mim e ti, o bem que eu te quero, queres tu a mim. Se quiserem, ensino-vos a oração depois. Também experimenta-se, não é verdade? Não é? Uma outra, até aquela Medeiros que ia queimar o esterco e os ossos, não sei o quê, ensinou a umas casadas a melhor. Essa era uma coisa para a paz conjugal, que era com uma oração que era: com 2 te olho, com 5 te adoro, teu sangue te bebo, que tu me queiras tanto, agora uma parte que eu não percebo, tu me queiras tanto como Jesus Cristo quer a mão de São Pedro. E agora é bom, para casais é bom: quando tu fizeres e disseres, tudo me digas e nada me encubras. Não, se quiser, os casados, se quiserem, também. Houve um caso aqui em que uma Maria da Costa, que era mulher de um Sebastião Dávila, portanto, diz que tinha muitos desgostos com o seu marido. Portanto, foi ter com uma mulher de virtude que morava na mesma rua, portanto, para ver se... Ela disse que não havia problema nenhum, que se ela fizesse o tratamento, portanto, ela queria... Ele pediu-lhe para ela fazer o tratamento para o seu marido ser seu amigo e lhe fazer as vontades. Portanto, nada do normal. Portanto, ele disse: nada, não custa nada. Portanto, a receita, enfim, não devia ensiná-la, mas pronto. Portanto, que era, ela disse, é fazer 2 bolos. Fazia 2 bolos, primeiro lavava-se com a água do lavatório, com sangue menstrual, fazia 2 bolos. Os ingredientes são fantásticos para a doçaria. Depois metia os 2 bolos debaixo dos braços e dormia com eles várias noites em cabeça. Ao fim de dormir várias noites, voltava a amassar os bolos, cozia-os e dava-os a comer ao marido. É infalível. Não sei se vem em algum livro de receitas. Há outra coisa. Dentro desta feitiçaria, deste condicionamento, há também outra, da feitiçaria erótica, que é uma coisa que é muitas vezes citado, que é a capacidade, e que é muito temido, que é a capacidade de ligar e desligar. Ligar o ligamento e desligamento. O ligamento e desligamento é a capacidade de tornar... Portanto, aparece também em relação às mulheres, e aparece em relação às mulheres, sobretudo no caso de fertilidade. No caso dos homens tem a ver com a potência sexual, não é? Portanto, com a capacidade sexual. Portanto, e é o homem ligado ficava incapaz de ter relações sexuais. Portanto, tinha que recorrer a feiticeiro, em geral feiticeira, porque são muito mais feiticeiras, para o desligar, portanto, para poder voltar a ter essa capacidade. Porque é que chamava ligar e desligar? Eu fui ver
Ele chamava-se ligar porque o ligar, ele não era, a pessoa ficava ligada a uma outra pessoa. Portanto, só podia ter relações com aquela. Como se, quando queria ter com outras, estava o interruptor ligado. Tanto o outro ia fazer era desligar para... Há aqui um caso em que ele passa pela feiticeira, que é a Domingas Coceira, portanto, dava-se muito bem com ela, ele passa e é um João Afonso, passa à porta da casa, ela pergunta para onde é que ele ia? Ele disse que ia para casa. Ela respondeu, ela disse que fosse em boa hora, que bem ia. No entanto, quando chegou a casa, o João Afonso, não sei o que é que ele foi fazer, mas achou sem ligar. Portanto, achou que não conseguia, não tinha capacidade. Então voltou atrás e trouxe então à Domingas Coceira banha, no documento não diz banha, diz graxa. Trouxe graxa, um coração de porco e outras coisas mais. Quando voltou estava ótimo. A outra capacidade é a evidência de coisas ocultas. A evidência de coisas... Portanto, a evidência de coisas... Eu não vou... Portanto, desculpem lá, e andei a dar receitas de bolos. Portanto, a evidência de coisas ocultas. Uma coisa muito... Aparece várias vezes aqui. Aparece como um caso de um homem que tinha sido resgatado já em Argélia, que não sabia notícia dele. É irmão de um padre também, portanto, e que a feiticeira diz logo onde ele estava, o que estava a dizer, o que estava a falar. Gente, por exemplo, com navios perdidos entre a Graciosa e a Terceira, que a feiticeira era consultada a feiticeira, o que mostra como estas ilhas, estando tão dependentes, portanto, a feiticeira também tem aqui um papel muito importante, não é? Nesta localização de gente. Um dos navios tinha ido parar a Cádiz. E a feiticeira não só lhe trouxe notícias, trouxe-lhe a manga do capote do filho. E a mãe do coisa reconheceu, sim senhor, que era a manga do capote do filho. É verdade, essa ia mesmo aos sítios trazidos. Feito isto e feito este inventariado de situações, a questão que se me punha era a situação da Graciosa é muito diferente do que acontece nas outras ilhas, acontece no continente, acontece, por exemplo, fui ler a literatura disponível e também nas Canárias e não é substancialmente diferente. As situações são muito, muito parecidas. Claro que pode haver variações de intensidade em certos períodos. Mas isso provavelmente tem mais que ver com o nosso conhecimento da fonte do que propriamente da... O que acontece, e sim, era aqui que, digamos, era o centro da minha comunicação, o que acontece é as condições existentes é que são muito semelhantes. Esta magia surge num mundo que é um mundo essencialmente um mundo rural onde as condições de vida, não só as condições de vida são más, como há um desconhecimento, uma incapacidade, é um homem completamente desprotegido, não é? Há um homem completamente desprotegido e incapaz de explicar o seu mundo, de explicar aquilo que ele entende como agressões. Eu ia ler, mas enfim, também vamos deixar isso, portanto, de uma citação que é o tal melhor especialista francês, daqueles que é Michel Blair, e ele diz: na falta de salvadores, de recursos, de socorros, de segurança física e psicológica, os camponeses pensam magicamente o mundo e os seus dramas, os que os preserva do desespero total e os ajuda muito simplesmente a viver. Portanto, sem isso, eles teriam muita dificuldade em viver. O que acontece na Graciosa é que estas condições são comuns à situação dos camponeses do antigo regime, é ainda agravada por uma situação de maior insegurança, não é? A situação de periferia, a situação de uma zona sísmica, os ataques dos piratas e corsários, que não foram tão poucos, não é? Portanto, que davam essa permanente insegurança. Portanto, tudo isso faz com que a presença da explicação da magia
e ela está integrada digamos, falar na mundovisão, não é? na mundovisão destes camponeses, e faz parte dela. A Igreja, de certa maneira, perturba muito aqui, porque a Igreja quer disputar, portanto, enquanto houve estas visitas pastorais, ela causou alguns problemas de consciência. Esta mulher que fez esse tratamento para o marido, ela disse que não chegou a fazer, diz ela, dos bolos. Quando, depois de aquilo correu mal, o marido continuou a dar-lhe desgostos, e ela estava na missa quando foi lido o monitório da visita pastoral. E o monitório da visita pastoral condenava apenas graves as pessoas que não denunciassem. Nesse caso, nem sempre era casos de magia, mas nesse ano era casos de magia que conhecessem. E esta mulher fica numa divisão terrível, não é? Portanto, se ela não denunciasse, era sujeita a penas espirituais gravíssimas, e sabe-se lá o que é que lhes podia acontecer, ainda se morria. Se denunciasse, se o marido soubesse o que ela andava a fazer, sabe-se lá o marido. Se a feiticeira soubesse, ela estava perfeitamente convencida, e o padre também, que a feiticeira tinha meios para a eliminar. Portanto, ela fica numa divisão terrível, Mas, portanto, há um mundo mágico que é permanente. E esse mundo mágico, a Graciosa muda na passagem do século XVIII para o século XIX, em termos de economia, tanto com a mudança do trigo para o milho, e há mudanças também da laranja, do ponto de vista económico, uma imigração terrível que mostra uma situação grave do ponto de vista económico, mas em termos de mentalidade tudo continua além disso. A Inquisição tinha terminado, a Igreja, aparentemente, isto é uma hipótese, mas a Igreja tem menos poder interventivo. É natural que o século XIX continue a importância da magia, e como diz o seu padre, como diz as coisas, continua permanente. Portanto, olha, tenho pena não poder ser um bocadinho mais rigoroso. Muito obrigado. E agora, para finalizar este primeiro painel, nós vamos ouvir o professor José Miguel Sardica, historiador experimentado, um dos historiadores que nos últimos anos mais investigou sobre a periferia açoriana, particularmente sobre esta ilha do Faial, dada a preparação e depois a defesa de uma dissertação de doutoramento sobre a figura do Duque de Ávila. A dissertação, felizmente, já publicada. Hoje, o professor Sardica vai-nos falar acerca de O Conde de Abranhos e o Duque de Ávila, imitação da vida na obra literária de Essa de Queiroz. É verdade. Muito obrigado. Gostava de começar por saudar os membros da nossa mesa, o professor Avelino Freitas de Menezes, eminente historiador, é historiador e está secretário regional neste momento, cumprimentar o público e, obviamente, reconhecer a honra que é estar aqui novamente. Faltei ao último há 4 anos atrás, mas aos anteriores vim sempre, a propósito desta figura açoriana já aqui mencionada, e faialense especificamente, que é o Duque de Ávila. E por isso, na diversidade de temas e de épocas que nós iremos ter nestes dias, e enfim, só lamento já agora, sobretudo aos jorgenses, não poder ficar mais dias, mas de facto, enfim, por razões de aulas, tenho que sair mais cedo. Mas na diversidade de temas e de épocas contempladas, e esta mesa é sobretudo sobre o século XVIII e XIX, venho falar de um encontro entre letras e história. Ou seja, da forma como o Faial, e especificamente um faialense dos mais famosos, se imortalizou no cerne ou no centro das letras nacionais e na obra que lemos e leremos sempre do maior escritor nacional do século XIX, esse século liberal a que, diria eu, o nosso atual regime deve mais do que aos anteriores Estado Novo e República de 10 a 26.
A minha intervenção é, portanto, eu vou tentar cingir-me aos 22 minutos, mais coisa, menos coisa. A minha intervenção é uma recordatória, por um lado, e uma sugestão. Recordatória ou sugestão a que se releia ou leia algo da vida de Ávila e essa acerosa, eu diria quase satírica, no sentido excessivo, esse satírico romance de Essa, que é o Conde de Abranhos. Enquanto autor realista, José Maria Essa de Heróis foi um genial observador do seu mundo, atentíssimo ao que o rodeava, movendo-se com à vontade por todos os géneros literários, do artigo de jornal ao epistolário, dos contos aos romances. Fiel ao ideário cívico da sua geração de 70, para quem a arte não era apenas um divertimento estético, mas uma forma de militância ética, de revolucionarismo demolidor de rotinas institucionais e sociais, Essa escreveu quase sempre para tentar mudar o seu mundo. É isso que faz com que os seus contos ou romances tenham todos como que uma tese, no sentido de um enredo engagé, bem servido de ambientes ricos, de uma atenção minuciosa ao detalhe, por figuras que ele compunha com a sua imaginação, mas observando a realidade em seu redor, e que são, na sua maioria, estereótipos ou ideais tipo. Recorrendo a uma conhecida máxima de Essa, que aliás serve de subtítulo à sua obra A Relíquia, de 1887, em toda a sua vasta obra houve assim sempre uma, e cito, nudez forte da verdade, a realidade histórica, sob o manto diáfano da fantasia literária. Essa redigia muito, e muitas vezes mais do que uma só obra em simultâneo. No caso dos contos e romances, fazia depois revisões e alterações que retardavam a edição. E há alguns houve a que não voltou mais, abandonando-os como obra inacabada, fosse por falta de oportunidade ou por recear o impacto da obra junto dos leitores. Finalizado em França, no verão de 1879, o romance que aqui analiso ficou inédito em vida de Essa. Foi o seu filho quem, a título póstumo, em 1925, o reviu e editou, podendo hoje até especular-se se o que podemos ler é o original de Essa, pai, ou uma versão alterada pelas convicções ideológicas de Essa Júnior, do filho. Isto porquê? Porque, como o próprio Essa Júnior explica, monárquico como ele era, o livro é editado em 1925, e dizia ele que o rascunho deixado, composto desde 1879, só tinha ganho atualidade em 1925, porque os políticos da República de 1925 cada vez mais se assemelhavam à figura do conde composta pelo pai. Nos anos 60 do século XX, por exemplo, um historiador, estudioso de Essa, de seu nome João Medina, sublinhou também esta tese, da atualidade que o romance tinha, acrescentando até que, se acaso Essa fosse